Olá! Antes de iniciar, quero agradecer a todos pelo interesse em assistir a minha apresentação. Meu nome é Samuel, sou mestrando do Programa de Pós-Graduação em Sociedade e Fronteiras pela UFRR e sou agente local de inovação no Projeto Ali. Já a Graciela, coautora desse trabalho, é mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia pela UFRR e coordenadora local aqui do Projeto Ali de Roraima. Inicio minha apresentação pontuando que essa pesquisa ainda se encontra na fase inicial e que desenvolvo ela no âmbito do projeto Ali, aqui de Roraima. Nessa pesquisa, busco entender qual o papel das referências globais no projeto Ali. Aí, assim, consigo melhorar meu papel como agente de inovação. Essa pesquisa está dividida nos seguintes tópicos: introdução, justificativas, objetivos, procedimentos metodológicos, resultados e conclusões. Partindo aqui para a introdução, coloco uma citação de Miller, onde ele explica que para entender o funcionamento da sociedade moderna, é indispensável assimilar o processo a partir dos quais são formuladas e implementadas as políticas públicas. Que processo é esse? É o processo cognitivo, o processo a partir do qual o agente político ele absorve essas ideias da sociedade, do mercado, certo? E aplica ela através de uma política pública. Ou seja, Miller observa que a política pública é uma ação, é uma referência. E essa ação e essa referência é tomada a partir do Estado por meio de um agente político. Ainda segundo o autor, para entender esse processo é necessário entender o sistema de referência, ou seja, essa gama de ideias, né, essa gama de posicionamentos, né, que embasam e que servem para construir essas políticas públicas e pelo qual os agentes políticos estão submetidos. Nesse ponto, Miller aponta que os agentes têm importante papel de mediar as políticas públicas, enquanto o Estado tem o papel de criar essas referências para o setor. Entendendo melhor sobre as instituições que trabalham nesse projeto, né, nessa pesquisa, o SEBRAE é o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. O SEBRAE tem um importante papel na sociedade, onde ele leva ao micro e pequeno empreendedor conceitos e técnicas empresariais para que eles possam aplicar no mercado e se desenvolver como empresa. O SEBRAE era uma instituição pública, que passou a ser uma instituição social, a partir da sua desvinculação da administração pública federal, na década de 90. O SEBRAE responde pelo processo de intermediar as políticas públicas para as micro e pequenas empresas e integrar as ações sociais para esse setor, cumprindo assim um duplo papel de mediar essas relações, né, sociais, né, levando essa referência até o micro e pequeno empreendedor e de ser agente na forma de aplicar essas ações na sociedade. Existe uma variedade de projetos que o Sebrae faz parte e que apoia. Um deles é o projeto Ali, que concentro aqui a minha pesquisa. O projeto Ali significa Projeto de Agentes Locais de Inovação, que é uma parceria entre o Sebrae e o CNPq. O CNPq é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O CNPq entra no projeto com essa característica dele de fomentar as ações voltadas para o desenvolvimento tecnológico e científico, né, agindo em função de pesquisa. E eu acredito ser bastante importante essa parceria, até mesmo para impulsionar o projeto Ali em todo o território brasileiro. O projeto Ali, ele trabalha com as micro e pequenas empresas. Então, qual o papel do projeto Ali junto à micro e pequena empresa? O papel do projeto Ali consiste em trabalhar de forma acelerada a criação, entrega e captura de valor. Tudo isso
sobre soluções inovadoras que é pensada através do agente local de inovação, certo? Junto ao micro e pequeno empreendedor. Com isso, as empresas conseguem se desenvolver de forma acelerada, focada em inovação e focada nas necessidades locais. O projeto Ali tem uma característica bem importante. Ele trabalha com a metodologia própria. Ele absorve essas ideias que existem no mercado, que pensam a inovação, entendem a realidade do micro e pequeno empreendedor e consegue, com isso, estipular diretrizes para que esse micro e pequeno empreendedor consiga absorver essas ideias de forma rápida e prática, né, corrigindo seus erros, experimentando novas soluções e melhorando o ecossistema de negócios da região. Partindo aqui para as justificativas do trabalho, eu vou apresentar algumas justificativas que eu tenho como premissas. Essa primeira justificativa é a justificativa pessoal. Como agente Ali, eu acredito que, entendendo como funciona esse sistema de referência, eu posso melhorar meu trabalho como agente local de inovação. A justificativa que eu tenho aqui em torno por que fazer essa pesquisa para o projeto Ali, eu digo que essa pesquisa contribuirá para o projeto ter mais uma fonte de referência que busque entender as próprias ações do projeto, a constituição do projeto e como ele se relaciona com a sociedade. Para a academia, acredito que essa pesquisa contribuirá diversificando as análises que existem sobre as políticas públicas, saindo daquela análise focada na instituição para uma análise cognitiva, entendendo como se forma essa ideia em torno das políticas públicas e como ela é transmitida através das políticas aplicadas na sociedade. A sociedade, por sua vez, terá nessa pesquisa uma fonte de consulta para entender melhor como funciona o projeto Ali e o importante papel do SEBRAE como agente político e mediador no setor das micro e pequenas empresas. Pulando aqui para os meus objetivos, o meu objetivo geral é entender qual referência o projeto Ali trabalha como forma de conhecer as referências que é posta para o setor das micro e pequenas empresas aqui no Brasil. O procedimento metodológico que eu utilizo aqui para construir esse trabalho, ele se baseia na pesquisa do Jobert Miller em 1987. Como eles entenderam essa forma de aplicação de política pública e essas referências para o setor. Por conta disso, eu analiso primeiramente os paradigmas, por meio de consulta e referências bibliográficas, documentos legislativos, né, e descritivas relacionadas à política, em que pode ser encontradas referências vistas como ideias pela sociedade, ou seja, as referências globais e locais. Já as referências globais são referências criadas pelo próprio Estado, mas também por organizações multilaterais, com a aceitação de um grupo, né, de estados ou de um consenso, né, regional. As referências locais são as referências dos indivíduos de um dado território, que quando não pertencem a uma centralidade, né, do sistema, a centralidade do poder, sofrem enorme pressão das referências globais, que buscam mudar essas ideias desses indivíduos, né, mudar seus hábitos, crenças, visões de mundo. Os agentes políticos, né, que eu trato aqui nessas pesquisas, eu tento identificar esses agentes a partir desses documentos, né, e eu tento ver qual é o papel deles de mediador, centralizando a atenção em torno desses agentes que estão ocupando esse lugar de mediação e como eles se organizam na sociedade, formando instituições e agindo nessas instituições para poder mediar essas ações políticas. Né? Então aqui eu vejo que o agente político por si só ele tem o poder, mas quando ele se incorpora, quando ele se institucionaliza, ele adquire mais poder, ele adquire mais voz no
cenário geopolítico, ou seja, nas arenas políticas, e assim conseguem mediar essas relações, impor ideias, né, e influenciar o Estado. Partindo aqui para os meus resultados, eu coloco que o Sebrae trabalha diretamente com as aplicações das políticas para as micro e pequenas empresas, como já tinha colocado anteriormente. Por esse motivo, eu posso caracterizar e eu posso identificar o Sebrae como um agente político que tem o papel de mediar essas políticas para o setor, já que o Estado ele age de forma setorizada. Então, as políticas públicas são feitas de forma setorizadas. Então, eu vejo que nesse setor das micro e pequenas empresas, o Sebrae ocupa um importante papel de mediar as políticas públicas. Encarando a posição do Estado brasileiro, né, como o que é responsável por criar essas referências, é importante perceber que, como o Estado brasileiro não ocupa um destaque no cenário geopolítico, sua capacidade de criar referências para o setor da sociedade fica bastante comprometida. E o que acontece com essas referências? Como absorvemos essas referências? Como criamos essas referências, então? Miller, analisando a comunidade europeia, ele viu que as referências passavam do Estado, quando o Estado não tinha esse poder, né? Não ocupava esse papel de criar as referências. E essas referências vinham dos acordos multilaterais, ou seja, da comunidade europeia. Então, vamos analisar da seguinte forma, né? As instituições da sociedade, quando elas não têm essa referência, elas absorvem com maior facilidade, né, quando ela tem essa referência do Estado, ela absorve com maior facilidade essas referências externas, né, essas referências que ultrapassam o Estado. E que referências são essas que a sociedade está absorvendo? Como elas são transmitidas, né, através dos indivíduos? Aí, desse modo, analisando especificamente a inovação, que é o centro, né, do objetivo do projeto Ali, eu vejo que a inovação ela serve para a gente sair daquela concorrência predatória, né? Ou quando você se diferencia pelo valor que você entrega de um produto ao cliente, ou quando você se diferencia através do preço que você cobra por esse valor para o cliente. Então, as empresas elas estão trabalhando nessas duas vertentes. E elas quebram isso quando elas trabalham com inovação. E aqui é muito interessante que tem algumas publicações, como o Oceano Azul, a transição do Oceano Azul, né, que são alguns livros que colocam, né, como você vê a inovação. A inovação é como você sai daquela concorrência predatória, né, que é o Red Ocean, né, e vai para o Blue Ocean. Né? Então, quando você sai daquela concorrência predatória e você ocupa uma outra posição que você está só você no Mar Azul. Então, essa é a visão, né? Essa é o ideal que se coloca quando se inova. E isso é importante, porque Miller coloca que os agentes, quando eles estão mediando essas relações, eles veem essas referências, eles absorvem essas referências, eles incorporam essas ideias. Então, acredita-se que com a inovação você sairá dessa concorrência predatória. Com a inovação você evoluirá, você chegará a outros patamares. A inovação busca sim sair dessa tendência, né? E conseguir novos clientes, né? Conseguir uma nova posição da empresa no mercado. Vendo melhor quem propaga essa inovação ao redor do mundo, eu notei que a OCDE tem muitas publicações, né? Como o Manual de Oslo, que aí já está em várias versões já lançada e com algumas traduções aqui no Brasil. Nesse sentido, pode ser colocado que o Sebrae acompanha esse entendimento, né? Não só o Sebrae, assim, muitas instituições ao redor do mundo acompanham esse entendimento. Mas aí mais adiante a gente vai entender como esse entendimento é acompanhado pelo Sebrae. Mas o importante é colocar que a OCDE prega isso, ela absorve isso, certo? E ela multiplica isso, e ela absorve isso através das referências dos estados, ou seja, dos países ricos,
que a OCDE representa. Voltando aqui para o projeto Ali, eu vejo que o projeto ele adapta essas ideias. Ele não absorve essas ideias como se não tivesse sentido, né, para a gente. Ele absorve essas ideias a partir da nossa necessidade. Então ele incorpora essas ideias de inovação, mas ele inova a partir da nossa necessidade, a partir do retorno que o mercado, né, que os clientes dão ao empresário. Então, é importante dizer que a inovação que o Projeto Ali trabalha não é uma inovação por si só, não é uma inovação visando apenas criar novos mercados e sair daquela concorrência predatória. É uma inovação que traga um resultado, que leve esse valor para o cliente. Então, partindo aqui para minhas conclusões, eu vejo que essa pesquisa eu consigo entender duas estratégias que os policymakers, né, e que os mediadores dessas relações na sociedade, eles conseguem absorver das referências globais. E eu vejo que o papel delas ainda continua muito forte em termos de influência nas políticas públicas, influência nas relações sociais. E com isso, eu noto que nesses dois caminhos, a gente pode perceber que o projeto Ali tanto pode absorver, certo, essas ideias e aplicar elas diretamente na sociedade, como não é o caso, ou eles podem tentar adaptar, mas há insucesso em adaptar todas essas ideias. E eles acabam se ligando a outras ideias, a outras referências globais, como no caso da sustentabilidade. Todas essas referências estão ligadas diretamente à ideia que se tem sobre o Estado. E com isso, quando a gente entende que o Estado é um Estado eficiente, a gente foca, centraliza muito isso na empresa e nos ganhos da empresa. Quando a gente coloca essa ideia no Estado sustentável, a gente quer esse retorno na sociedade. Então, eu acredito que a gente está incorporando essas ideias agora que não são paradigmas no setor, mas que elas estão se tornando, são ideias emergentes. Então, as referências globais que se absorve hoje é um misto dessa tradicional, né, dessa referência que é o paradigma do setor, e com novas referências que estão prontas a ocupar esse cenário, né, e virarem paradigmas no setor. Essas são as referências que eu utilizo para esse trabalho. Caso algum de vocês tenha algum comentário, né, sobre essa apresentação, queira me ajudar indicando alguma leitura, né, indicando algum ponto que eu devo concentrar a minha pesquisa, né, por favor, não deixe de comentar. Coloquem aqui nos comentários, né, as dicas que vocês querem, as perguntas, caso vocês tenham. Tá? Muito obrigado por me assistir novamente e até mais. E aí, gostou do vídeo? Então assine o canal e dá aquele joinha.